Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Olá, amigos que nos acompanham aqui neste canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Eu hoje trago, então, uma reflexão a partir do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e nos caiu o capítulo 13 e o item 17. O título é A Piedade. Michel Bordeaux, 1862. Diz assim: a piedade é a virtude que mais aproxima os homens dos anjos, pois ela é a irmã da caridade que vai conduzi-los a Deus. Deixe que o coração de você se comova diante das misérias e dos sofrimentos dos seus semelhantes. As lágrimas que derramam por esses infelizes são como um bálsamo que aplicam sobre suas feridas. Quando conseguem proporcionar a esses miseráveis um pouco de esperança e consolo, eu imagino que alegria vocês devem experimentar. É bem verdade que essa alegria tem um certo amargor, pois nasce ao lado da infelicidade. Se essa alegria não possui o forte sabor dos prazeres terrenos, também não possui as decepções do vazio que esses mesmos prazeres trazem consigo. Pelo contrário, ela possui uma suavidade penetrante que envolve a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento, e o devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes é a virtude em seu mais alto grau. A mesma que Jesus praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza original e for aceita por todos os povos, a humildade encontrará a sua felicidade, pois reinará a concórdia, a paz e o amor. A piedade é o sentimento que mais faz os homens progredirem, pois ao dominar o orgulho e o egoísmo, prepara a alma para ser humilde, fazer o bem e amar ao próximo. A piedade faz com que vocês se comovam profundamente com o sofrimento alheio e estendam as mãos caridosas para auxiliá-los, enquanto derramam lágrimas de compaixão. Jamais escondam do coração essa emoção celeste. Não façam como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque a visão de suas misérias perturbaria por instantes a sua alegre existência. Tenham medo de ficar indiferentes quando puderem ser úteis. A tranquilidade conseguida com a indiferença em relação à miséria alheia é semelhante à tranquilidade do mar morto que esconde no fundo de suas águas o lodo apodrecido e a corrupção. A piedade ainda está longe de causar a perturbação e o aborrecimento de que o egoísta sente medo. Quando a alma entra em contato com a desgraça do próximo, ela sofre um abalo natural e profundo
que faz vibrar todo o ser e devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona ao aperto de uma mão amiga. Seu olhar emocionado e reconhecido em lágrimas volta-se para vocês antes de se elevar ao céu. Em agradecimento por ele ter enviado um consolador, um amigo, porque a piedade tem compaixão pelos males alheios e se manifesta antes da caridade, que é a primeira das virtudes. A piedade, sendo irmã da caridade, prepara e enobrece os benefícios que irão colher mais tarde. Então, a piedade, né? A gente normalmente se imagina, eu falo, né? A gente se imagina assim, às vezes muito frágil para entrar em contato com determinadas realidades de alguns irmãos. E nós temos a tendência de nos afastar, porque eu não vou poder ajudar em nada, eu não tenho como amenizar. Mas nem sempre, ele está falando aqui, nem sempre a ajuda vem dos recursos materiais. E ele fala que as nossas lágrimas podem servir de bálsamos àquelas dores e aqueles sofrimentos de uma maneira muito mais profunda, talvez. E que nós precisamos ter a coragem de nos desvestir dessa couraça, não é? Dessa couraça do egoísmo, do orgulho, da vaidade, dessa ilusão, não é? De que tudo sempre vai estar sob o nosso controle e entender que nós não temos como controlar os acontecimentos, mas nós podemos nos colocar diante de Deus pedindo para que possamos ser instrumentos do bem, instrumentos da paz, instrumentos do equilíbrio, da harmonia, que seja através de um olhar, que seja através de uma palavra, que seja através da presença, do silêncio vibrando, uma prece que não precisa nem ser através do movimento dos lábios, da voz, pode ser uma prece vinda do nosso coração, em sintonia com os nossos pensamentos, com nossas emoções mais profundas, pedindo alívio, pedindo consolo, pedindo recursos, que o recurso chegue, que a harmonia se faça, e pedindo pelo nosso próprio equilíbrio, para que a gente lide com as situações sem fugir, sem medo de olhar para a realidade da maneira como ela se apresenta e pedindo a orientação do que fazer diante daquela situação, não é? Porque Deus sabe que recursos precisa ser movimentado para que algo se resolva na nossa vida ou na vida dos nossos irmãos através de nós. E a gente vai estudando, lendo um pouco sobre a vida de Chico Xavier, a gente vê quantos exemplos ele traz ali de superação da situação de se achar incapaz de ajudar. Quantas horas dedicadas aos irmãos, vindo de todas as partes, depois de uma carga horária de trabalho normal, com poucos recursos também para si, não é? Uma família crescido, numa família com tantas dificuldades financeiras, e ainda assim ele se colocou a serviço dos irmãos ao longo de toda a sua existência, a serviço da piedade, não é? A serviço da piedade. E nós podemos fazer dentro da nossa capacidade, dentro da nossa medida, dentro da nossa vontade de progredir nessa tarefa, de sermos instrumentos do bem, instrumentos da paz, de desenvolver em nós essa virtude, permitir que ela floresça dentro de nós.
é um esforço do nosso querer. E a gente aprender a fazer e silenciar, ajudar e servir, sem qualquer tipo de expectativa de retorno, sem qualquer tipo de cobrança, sequer agradecimento, nada. Façamos e sigamos em frente. Ajudemos, inspiremos outras pessoas a ajudarem. Não relatando, não se promovendo, mas procurando sensibilizar os corações para a necessidade daqueles que estão à nossa volta. As necessidades são muitas, mas as nossas potencialidades também são muitas. Então, algum jeito eu posso encontrar de ajudar. Outro dia eu via um relato de uns jovens que eles começaram a escrever cartas para idosos que se encontram em lares distanciados da sua família. Uma pequena ação, uma ação tão simples. E os idosos emocionadíssimos de ter alguém que escrevia para eles e para quem eles tinham também alguma coisa que escrever, que retornar. Ter um contato humano, ter alguém interessado em saber o que se passa consigo na sua rotina. Pequenas ações somadas é que vão dar o todo da mudança que nós precisamos que aconteça urgentemente. A superação da indiferença, a superação do desamor, a destruição, a transformação de qualquer raiz da impiedade, para que floresçam a semente do evangelho no nosso, não só no nosso Brasil, no nosso coração, que nos transforme, que nos renove como ser humano, como instrumento do Cristo, como irmãos, que foi assim que o Cristo nos chamou, que nós éramos seus irmãos. Nós nos dirigíssemos sempre a Ele nos momentos de dificuldade, que Ele nos aliviaria. Mas quantos irmãos não sabem a quem recorrer no momento de angústia? E aí o Cristo nos manda a nós pelo caminho deles. E ali a gente pode oferecer, sabe, um olhar de acolhimento, um gesto de afeto, de respeito pela necessidade que aquele irmão tem de estar passando por aquela prova difícil, dolorosa, que é uma necessidade daquela alma naquele momento. Mas se nós fomos enviados àquele caminho daquele irmão, foi como pessoas que têm possibilidade de levar algum alívio, de levar algum bálsamo de amizade, de camaradagem, de fraternidade, não é? Sempre, se é nos colocado no caminho, é porque ali a gente tem alguma ação, que seja uma prece vibrada, que seja um gesto de ofertar, de compartilhar alguma possibilidade de ação está diante de nós. Então, que a gente consiga olhar para dentro e receber essa intuição exatamente do que nós podemos fazer em cada momento da nossa vida, em cada situação. Se nós buscarmos essa conexão, essa orientação espiritual dos nossos mentores, eles irão nos conduzir para que a gente cumpra com a nossa tarefa, para que a gente cumpra com essa tarefa de autoeducação, que nós estamos aqui numa oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para comentar sobre esse capítulo que já é tão rico, não é? E esse trecho que já é tão bem explicado, está tão bem descrito tudo o que significa em amplitude o que é a verdadeira piedade. E ele já nos diz, não se preocupem, ela não vai causar perturbação. Sentir, se deixar envolver pela piedade, não nos perturbará, não vai nos tirar energia, não tem como nos prejudicar. Mas pode fazer uma diferença muito grande.
para aquele cujo caminho nós fomos colocados naquele momento. Sempre nós estamos ali porque algo de bom, algo de positivo nós temos condições de oferecer. Pensemos um pouco nisso. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site